Queridos irmãos da Igreja Batista em Parada 15 de novembro, a paz. Já faz um tempinho, que a gente não se vê presencialmente. Infelizmente, do último culto que nós estivemos todos juntos presencialmente, já se foram aí 15 dias. Estamos entrando na terceira semana. Já fizemos 3 cultos online, e não tivemos oportunidade de estarmos juntos no abraço. Como que você tem conduzido a sua vida, a sua carreira cristã nesse tempo de isolamento? Quero te deixar algumas dicas para que esse tempo te seja um tempo útil, para que te seja um tempo de crescimento. Como a nossa igreja é a Igreja Batista do 15, eu vou deixar 15 dicas aqui para que você possa desenvolver nesse período. Dica número 1: descanse, confie e creia no Senhor. Salmo de número 37, a partir do versículo 3, vai dizer: confia no Senhor, agrada-te do Senhor, descansa no Senhor, alimenta-te da verdade, habita na terra. Então, nesse período de isolamento, descanse no Senhor. Dica número 2: crie uma rotina de disciplina. Não permita que o dia passe e você seja atropelado por ele, mas que seja um dia produtivo, que você tenha disciplina, tanto para as coisas físicas, para as coisas domésticas, mas também para com as coisas espirituais. O texto sugerido aqui é Daniel capítulo 6, a partir do versículo 10, diz que Daniel tinha uma rotina de oração e ele separava 3 momentos por dia para orar. Crie a sua rotina. As tarefas domésticas, as tarefas profissionais para você que está trabalhando em casa, as tarefas educacionais e também as tarefas espirituais. Terceira dica: preparo e crescimento espiritual. O texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, vai dizer assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Então, independente das situações ou das circunstâncias, no demais, fortalecei-vos no Senhor. Que esse seja um tempo de você sair da sua casa, quando terminar o isolamento, um crente mais forte, um crente mais fervoroso, um crente mais maduro. Por que não criar aí uma meta para a leitura bíblica? É tempo de crescimento. Dica número 4: é tempo também de você se conhecer e conhecer as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que Deus colocou na sua vida para você amar e cuidar. Vivemos uma vida estressante, perdemos muito tempo no ir e vir, na condução, no trabalho, nos estudos, e às vezes as pessoas que estão ao nosso redor são mais estranhas do que aquelas que estão na rua. Esse tempo que você está com a sua família, que seja um tempo de conhecimento. A palavra de Deus em Amós capítulo 3 vai dizer assim: como andarão 2 juntos se não concordarem no caminho? É tempo de fortalecer os relacionamentos de amizade, de fraternidade, de comunhão, de cumplicidade entre os membros da família. Dica número 5: é tempo de planejamento também. Às vezes a gente faz muitas coisas das nossas vidas sem planejar. Esse tempo você está em casa, planeje. Planeje o tempo atual, planeje os próximos passos, seja econômico, seja prudente. Não vá estar em casa gastando à toa, não sabemos como será os próximos dias. E o texto de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 30, fala sobre a arte, a importância do planejamento. Então, planeje o tempo presente, planeje as atividades futuras. Dica número 6. Querido, seja intercessor. É tempo de nós intercedermos. O texto de Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 15, mas em especial 16, o texto vai dizer que diante da corrupção, da maldade, da promiscuidade, Deus estava à procura de intercessores em Israel. E com tristeza, o texto de Isaías diz que Deus não achou nenhum. É tempo de interceder. Não precisa ir à igreja para ser um intercessor. Precisa de atitude. Seja intercessor. Dica número 7. Seja um adorador.
Também nunca precisamos de um endereço fixo, nunca precisamos de prédios ou de templos construídos por mãos humanas para adorarmos a Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 4, a partir do versículo 23, que chegaria o tempo, e o tempo na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Este é o tempo, seja adorador. Dica número 8, querido, é tempo de evangelizarmos, é tempo de darmos testemunho. Há um mundo inteiro com medo, um mundo inteiro sem esperança e um mundo inteiro em casa, ou assistindo televisão, ou na internet. E a palavra de Deus diz em Atos capítulo 1:8 que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas. Então seja testemunha, use o seu tempo, faça pequenos vídeos, grave devocionais, faça sua oração, coloque um cântico de louvor na sua timeline, ligue para alguém e fale do amor de Deus. É tempo de evangelizarmos pessoas. Dica número 9, seja ofertante, seja dizimista, seja generoso em nome de Jesus. Atos capítulo 20, versículo 35, diz que melhor coisa é dar do que receber. Nós precisamos manter a fidelidade com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mas precisamos dar passos a mais, na misericórdia, no socorro, na generosidade. Há muitas famílias precisando do meu apoio e do seu, também com os nossos recursos financeiros. É tempo de você abençoar vidas. Pode começar pelas vidas da sua família, os seus pais, tios, avós, aqueles que você sabe que estão passando por dificuldades. E também pelas famílias da nossa igreja. Seja dizimista, seja ofertante, seja generoso. É tempo de exercermos misericórdia. Dica número 10. Seja útil. Torne esse tempo de isolamento, torne esse tempo dentro da sua casa um tempo proveitoso. O Salmo de número 90, versículo 12, vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Mais uma vez, não deixe o dia passar e atropelar você. Não troque o dia pela noite, nem a noite pelo dia. Organize a sua agenda e torne o tempo útil e estude. Existe uma série de cursos disponíveis nesse momento, inclusive gratuitos. Faça aquilo que você tinha desejo no coração, mas não tinha tempo. Separe tempo para desenvolver novas habilidades. Use o tempo ao seu favor em nome de Jesus. Dica número 11. Faça visitas. Visitas online. Use o seu telefone, use a sua internet, use o seu celular e visite pessoas nesse momento. Comece pelos idosos, comece por aqueles que estão mais solitários. A palavra de Deus diz em Mateus 25 que o Senhor Jesus declara que quando visitamos alguém, quando acolhemos alguém, quando vestimos alguém ou quando alimentamos alguém, fazemos ao próprio Deus. Utilize nesse momento esse tempo útil e visite aqueles irmãos que você conhece pouco, se apresente e faça uma visita virtual em nome de Jesus. Dica número 12. Desenvolva a paciência, a resiliência. Vivemos numa cidade, nós que somos de São Paulo, absurdamente barulhenta, absurdamente agitada. Isso tem interferido no nosso sono, tem interferido na maneira com que nos alimentamos, na nossa digestão. O nosso corpo tem sido muitas vezes maltratado por nós quando seguimos essa rotina tão desenfreada. É tempo de desenvolver paciência, resiliência. O texto de Romanos capítulo 12 diz para que nós nos alegremos na esperança e no tempo da tribulação tenhamos paciência. Dica número 13. Cresça, desenvolva a sua vida espiritual. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele exorta aquela igreja e diz assim: exortamos aos irmãos a que progridam na fé. Querido, nós precisamos progredir. Fica o desafio para você, mais uma vez, fazer a disciplina espiritual, fazer a sua leitura bíblica, a sua devocional e crescer no conhecimento da graça e do poder
do Espírito Santo de Deus. Dica número 14. Sacerdócio doméstico. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4 até o versículo 10, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e as palavras que o Senhor ordena a nós deveriam estar na nossa mente, no nosso coração. Essas palavras devem ser ensinadas, inculcadas aos nossos filhos, e devemos falar das coisas de Deus ao levantarmos, ao sentarmos, ao deitarmos, ao andarmos pelo caminho. Querido, exerça nesse momento, use a sua casa como local de adoração, exerça o sacerdócio real. Última dica, dica de número 15. A palavra de Deus diz para que não deixemos de congregar. Há um desafio nesse tempo de isolamento, de distanciamento, mas, querido, devemos estar conectados. Você, membro da Igreja Batista em Parada, 15 de novembro, é desafiado. E o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz para que nós exortemos uns aos outros, para que mantenhamos a congregação. Nós estamos reunidos todos os dias, ao meio-dia, com as mulheres e à meia-noite com os homens, em oração. Todos os dias, às 17 horas, com o Ministério Infantil. Todos os dias, às 18 horas, com pastores e ministros. Todos os dias, às 20 horas, com os nossos cultos de oração e estudo bíblico. E aos domingos, temos a nossa escola bíblica dominical às 10h30 e o culto de celebração às 18h30. A 15ª dica: fiquemos unidos enquanto igreja local, mantenhamos a comunhão em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica com essas dicas nesse tempo de isolamento para a honra e glória do Senhor.